Buemi. Norman Nato, primeiro representante da Venturi, na quinta posição. E o Eduardo Mortara, também da Venturi, largando em quarto. O terceiro colocado é o Lucas de Grassi, brasileiro representando a Audi no fim de semana de despedida da equipe alemã. E os dois pilotos da Techeetah lá na frente. Antônio Félix da Costa largando em segundo e Jean-Eric Vergne largando em primeiro. Portanto, os três primeiros colocados no grid, três pilotos com título na categoria. Categoria que é tão competitiva. Nas 6 temporadas anteriores só tivemos a repetição uma vez de um título, que foi justamente com o Jean-Eric Vergne. E olho nesse modo ataque de 8 minutos, né, que vai ser complicado para os pneus. Normalmente a temperatura dos pneus aumenta muito quando o modo ataque está acionado. E é uma pista complicada em termos de desgaste de pneus também. Então é mais um elemento, além do uso da bateria. Vai ser importante ver como os pilotos vão gerenciar o desgaste dos pneus durante esses 45 minutos, mais uma volta dessa corrida de sábado. Mudando agora a posição para os colchetes. E você vai acompanhando a expectativa do Antônio Félix da Costa. Já a largada. Jean-Eric Vergne na primeira posição, Lucas de Grassi em terceiro. Vale a sua torcida pelo brasileiro, buscando um bom resultado, ainda sonhando com a possibilidade de um bicampeonato. E a imagem do carro do De Vries, que é o líder com 95 pontos, mas larga apenas na 19ª posição. 45 minutos, mais uma volta, a penúltima prova da 7ª temporada da Fórmula E. Você ligado em todo o Brasil, curtindo o Sport TV. Expectativa aumenta. Vamos à largada, luzes vermelhas em Berlim. Elas se apagam. Vamos acompanhar o trabalho do Vergne nesse início de prova. Antônio Félix da Costa tenta ir para cima, buscando um outro traçado agora. Preferência na primeira curva é do Vergne. Mantendo a primeira posição, Lucas de Grassi mantém a terceira posição, não foi incomodado pelo Mortara. Temos um incidente ali atrás na primeira curva. Os carros se encostando. Carros que são mais resistentes a esse tipo de toque. Ninguém fora da prova até então. Regressiva dos 45 minutos, mais uma volta. Vergne e da Costa, os dois primeiros. Você vai acompanhando a guiada do Vergne aqui atrás. É uma disputa, mais um incidente envolvendo o carro da Mercedes do De Vries. Nesse momento o Verlaine aparecendo na 9ª posição. Daí o Jake Dennis disputando posição com o Rowland. É o 9º colocado, Jake Dennis. Foi o mais rápido no treino livre 1, o mais rápido no treino livre 2. Mas não conseguiu o mesmo rendimento no treino oficial. Você viu ali o carro 27 mais uma vez do Jake Dennis. Ele está atrás dos dois carros da Nissan nesse momento. Buemi é o 7º e o Rowland é o 8º colocado. Buemi perdeu posição, Rafa. E o Tom Blomqvist foi uma das vítimas ali da primeira volta, teve que entrar nos boxes agora, está na última posição ali com o piloto Danilo. Grande largada dos dois pilotos da Techeetah e o Lucas de Grassi ali fazendo uma largada bastante conservadora, não conseguiu atacar os dois pilotos que estavam à frente dele, mas também não foi ameaçado pelo Eduardo Mortara, o 4º colocado. Vai numa corrida ali consistente na terceira posição, o Lucas de Grassi tentando se aproximar do Félix da Costa. E você percebe aqui que os dois líderes do campeonato não conseguiram boas largadas. O French só ganhou uma posição e o De Vries também só ganhou uma posição. É a penúltima corrida da temporada. Por enquanto, Jean-Eric Vergne na primeira posição, vai se mantendo o francês. Já temos aberta a área de ativação do modo ataque. Lembrando que teremos apenas uma ativação nessa prova de 8 minutos. Uma mudança importante em relação ao padrão das corridas. Padrão adotado de 2 ativações de 4 minutos. Dessa vez, uma só de 8.
E nesse momento os 3 primeiros colocados andando no mesmo ritmo. O Verne marcou um 10.151 na última volta, um 10.177 para o Antônio Félix da Costa e um 10.175 para o Lucas de Grassi. Os 3 na casa de 1 minuto e 10 segundos, com um décimo ali, todo mundo na mesma casa andando no mesmo ritmo nesse momento. Dos pilotos que participaram da Superpole, apenas o Buemi perdeu posição. Perdeu a posição para o Evans, que nesse momento é o 6º colocado. E você curtindo a guiada do Lucas de Grassi. Aumenta o som! Vamos curtir. São os motores elétricos. Na próxima temporada ainda teremos o carro da geração 2, o carro que você acompanha nessa temporada. Só na outra, 2022, 2023, aí sim teremos a expectativa do carro da geração 3, ainda mais veloz. Esse carro já tem aí condições de chegar até 280 km por hora. É claro que, dependendo do circuito, eles não conseguem chegar e nem se aproximar dessa velocidade, mas é um carro que tem um torque impressionante, né? Pouco mais de 2 segundos chegando a 100 km por hora. E não tem marcha, né? Você tem apenas ali uma marcha para andar durante a corrida inteira. Tá aí a atualização do campeonato. Ó, Verne e da Costa empatados com 98 pontos nesse momento. O Nick DeVries está lá atrás com 95, o Frins com 89. Mortara e o Dennis ali fechando os 6 primeiros nesse momento. Vamos ver essa atualização aí ao longo de toda a prova. O Lucas de Grassi subindo para 10º com 77 pontos com esse 3º lugar provisório até agora. E veja só, né? O Verne, nesse momento, estaria na frente no desempate, pensando na vitória dele, né? Nessa prova. O da Costa agora faz a melhor volta. Essa briga vai ser boa demais. Então a gente amplia essa disputa não só para essa prova, mas a disputa nesse momento do campeonato. Os dois com 98 pontos, mas eles só chegariam a essa posição de 98 com o Verne vencendo a prova. E aí seria o desempate, porque o Verne já tem uma vitória na temporada e o Antônio Félix da Costa também ganhou aquela prova impressionante lá em Mônaco, numa ultrapassagem espetacular no final da prova. Veja só o que seria o desempate entre os dois carros da Tech Cheetah. E eles têm um histórico enorme de brigas na pista, de toques entre os carros da própria equipe da Tech Cheetah. São 2 pilotos muito combativos e que a equipe deixa liberados para brigar, né? Na primeira etapa do ano, por exemplo, a gente teve alguns toques ali do Félix da Costa no Jean-Henrique Verne lá na Arábia Saudita. Promessa de uma disputa explosiva aí pela primeira posição mesmo entre Cheetah. Promessa de uma disputa explosiva aí pela primeira posição mesmo entre companheiros de equipe na Tech Cheetah. E até agora ninguém utilizando a área de ativação do modo ataque. No modo ataque eles têm 35 kW a mais de potência. E no caso dessa prova, teremos 8 minutos. Okay, Joe will go back to start 14. You stick to him. Falando pro Antônio Félix da Costa que ele está tendo um bom desempenho nesse momento para ele tentar se manter o mais próximo possível do Jean-Henrique Verne. Diferença na casa de 0,5. Por vezes menos ainda, né? Os trechos mais travados, o Antônio Félix da Costa consegue se aproximar ainda mais. Por enquanto, Jean-Henrique Verne mantendo a liderança desde o início da prova. Lucas de Grassi está ali em terceiro. Qualquer disputa entre os dois, mais severa, pode ter um proveito brasileiro. E agora, o Lotterer vai lá para ativar o modo ataque. É o primeiro a ativar. Tá a informação na tela que a gente já trouxe para você. Eles têm a obrigação de uma ativação. Naturalmente, pela mudança de traçado, eles perdem tempo ao passar por essa zona, mas eles têm uma tendência depois de recuperar as posições perdidas, porque vão ter a potência extra. E há uma diferença também em relação à videografia. O que você vê na tela aqui ao lado do nome do Lotterer, que é o 16º colocado nesse momento. O Lotterer está ali com o reloginho dos 8 minutos na regressiva. Quando a gente tem ali a ativação dos 4 minutos, normalmente eles usam aquelas setas, né? Ficaria muito grosseiro, 8 setas, né? Então é melhor deixar o reloginho ao lado do nome do piloto. Nesse ano a FIA tem jogado bastante com o tempo do modo ataque. A gente teve em Roma, por exemplo, 3 acionamentos de 4 minutos. E na última etapa, lá na Excel Arena,
em Londres, né, na etapa de Londres, naquele circuito meio outdoor, meio indoor. Olha a ultrapassagem aí. Jake Dennis indo para cima. Parecia o Gunther ali, o Gunther ganhando posição do Cassidy. E o Sam Bird veio na carona ali também, ganhou a posição do Nick Cassidy. Dizendo ali pro Maximilian Gunther que foi uma boa manobra para ele tentar se aproximar do piloto que está na frente dele, no caso o Pascal Wehrlein. O 10º colocado ali, o Gunther tentando marcar um pontinho. Mas em Londres eu falava que foram 2 acionamentos de 8 minutos do modo ataque lá, uma pista de difícil ultrapassagem, com pouca questão de bateria, né? A FIA tem jogado bastante com a duração do modo ataque. E o Van Dorn foi para cima, está disputando posição com o Sérgio Sete Câmara. Van Dorn com o carro da Mercedes, consegue concluir a ultrapassagem em cima do brasileiro. Disputa lá atrás, né? Pela 21ª posição. Mais um que vai para o modo ataque agora é o Wehrlein. Wehrlein também com a potência extra. E você viu agora há pouco, com a confirmação da volta rápida do Lotterer, como essa potência já está fazendo efeito no carro do André Lotterer. Foi o primeiro a ativar o modo ataque e logo depois conseguiu a volta mais rápida da prova. E você vê ali o Bird em 12º, né? Ele que está nas primeiras posições do campeonato, ele tem uma posição muito complicada, porque ele precisa atacar e ao mesmo tempo ele não pode se descuidar, tomar um toque e ficar fora da prova. Então ele tem que atacar quem está na frente dele, mas tem que ser cuidadoso para não ficar fora da corrida e jogar fora as chances de título que ele ainda tem nessa temporada. Lembrando que o ponto extra pela volta mais rápida só é garantido ao piloto que termina entre os 10 primeiros. Se por acaso o piloto terminar fora do top 10, o ponto não vai para ele, vai para aquele que entre os 10 primeiros tiver a volta mais rápida. Nesse momento a melhor volta é do Lotterer, um 9.1, só que a melhor volta entre os 10 primeiros é do Antônio Félix da Costa nesse momento. E olha a disputa aí, os 2 carros da Nissan foram para o modo ataque, o Roland e também o Buemi. O Roland depois teve que disputar a posição nesse retorno à pista. O Félix fazer a ultrapassagem, mas é uma boa notícia, né? O Lucas trazendo um bom feedback aí para a equipe do desempenho do carro da Audi nesse momento da prova. E aí o problema com o Sam Bird, pareceu um problema mecânico, o carro simplesmente apagou ali depois da última curva do circuito, entrando na reta dos boxes. Veja só como tudo pode mudar, ainda mais numa situação tão equilibrada como da Fórmula E. Os 3 primeiros colocados no campeonato. A situação para o Nick De Vries, 15º colocado nesse momento na prova, está fora da zona de pontos. Robin Frins, o segundo na classificação antes de começar essa prova, está na 16ª posição, também não está pontuando. E o Sam Bird, 3º na classificação antes da corrida começar, está sendo aplaudido aí o Sam Bird, nesse momento está tendo que abandonar a prova. Por enquanto, um cenário péssimo para os 3 primeiros colocados no campeonato. Eles estão empurrando ali, os fiscais de pista estão empurrando ali provavelmente até a saída dos boxes para que o carro possa ser recolhido pela equipe Jaguar ali. Tem uma entradinha ali no muro para justamente o Sam Bird colocar o carro de lado e ele ser retirado da pista. Parou num ponto bem complicado. Agora a gente está acompanhando momentos da primeira volta ainda. A disputa de posição entre os carros da Jaguar e também um carro da Porsche. Os 2 carros da Jaguar estavam colados, enquanto a gente está vendo aí a perspectiva do Sam Bird. Brigando por posição, ele que acaba de abandonar a prova. Essa câmera sensacional com o olhar do piloto, levando a gente para dentro do cockpit. James Barclay não está nada feliz com o que aconteceu com o piloto dele. Era a principal chance da equipe Jaguar de brigar pelo título. E lembrando que no ano passado, a Jaguar também chegou numa boa condição aí para brigar pelo título no Festival de Berlim. E ela não se achou ao longo das 6 corridas que foram disputadas aí no aeroporto Tempelhof. Mais uma vez, a Jaguar dando azar nesse circuito em uma decisão de campeonato em Berlim.
Safety car ainda na pista, daqui a pouquinho vai embora. Temos agora um pouco mais de 28 minutos. E, naturalmente, a decepção do Sunbird. Prejuízo também, como lembrou o Rafa, para os pilotos que tinham a ativação do modo ataque no momento da entrada do safety car. E que vai entrar nessa volta, a gente vai ter a relargada já já. Lembrando que amanhã nós teremos uma diferença em relação à dinâmica da prova de domingo, que a prova de amanhã vai ser disputada em sentido contrário. Uma diferença nesse final de semana alemão. Green flag, green flag. Bandeira verde. Vamos então para a relargada. O safety car já foi embora. Jannik Vergne mantendo a liderança. Lucas de Grassi estaria em terceiro. Vamos ver se ele vai sofrer agora com o Mortara. O Mortara tenta uma relargada um pouco mais incisiva na comparação com o que foi a largada, onde ele não conseguiu se aproximar e atacar o Lucas de Grassi. O Lucas está com uma boa porcentagem de bateria nesse momento, tem 66% contra 65% do Vergne e do da Costa, fazendo uma boa gestão também da energia das baterias, né? Não podendo gastar muito nesse início de prova. Ele ainda tem que pegar o modo ataque. Aliás, os 3 primeiros ainda não pegaram o modo ataque, vão pegar mais para o fim da corrida, pelo que está se desenhando nesse momento. O de Grassi não pulou tão bem assim na relargada, mas já se recuperou, já colou de novo no Antônio Félix da Costa. E você viu ali na tela que eles tiveram uma redução com essa entrada do safety car, uma redução na autonomia da bateria de 4 kW. Nós tivemos nessa temporada uma prova caótica lá em Valência. Muitos carros chegando sem energia no final da prova. Houve uma mudança no regulamento. Já para a prova de Mônaco, para que você não tivesse uma situação como aconteceu na prova de Valência. Não há mais dedução de energia da bateria nos últimos 5 minutos de prova, para evitar justamente o que aconteceu em Valência, né? Foi uma cena bem complicada para a categoria. Mesmo que você tenha a entrada do safety car ou então a bandeira amarela em todo o circuito. E o pontinho da volta mais rápida que eu falava, que nesse momento é do da Costa, porque ele está entre os 10 primeiros colocados, dá a liderança do campeonato para ele nesse momento. Ele e o Vergne estavam empatados ali na primeira posição. Agora, com esse ponto da volta mais rápida, o Antônio Félix da Costa assume momentaneamente a liderança. Se a corrida terminasse agora, ele seria o líder para a corrida de amanhã em Berlim. Volta dele 1.9.664. Nick De Vries nesse momento vai mantendo os 95 pontos, vai caindo para a terceira posição na classificação. Volta mais rápida agora com o René Rast. É o 12º colocado, como a gente já informou. Numa situação como essa, ele não leva o ponto extra. Precisa estar entre os 10 primeiros. É a penúltima prova na 7ª temporada da Fórmula E. Você curtindo no Sport TV 2. Mais cedo tivemos o treino oficial. E agora o René Rast vai para cima. Acabou de fazer a volta mais rápida. Tá ali com potência extra para ganhar posição. E nesse momento ele tira o ponto do Antônio Félix da Costa. Ele está entre os 10 primeiros, é o 9º colocado, tem a melhor volta da prova. O ponto extra vai para o alemão da equipe Audi. Veja só a recuperação dele na prova. Agora há pouco a gente falava que ele estava na 12ª posição. Já aparece em 9º agora o René Rast. Companheiro de equipe do Lucas de Grassi. Ainda tem 5 minutos ali de potência extra, 35 kW a mais. Tá aí o Rast mais uma vez fazendo a volta rápida, ganhando a posição do Rowland. É o 8º colocado agora, deixando o carro da Nissan para trás. Tá aproveitando muito bem o tempo que tem
de potência extra. O piloto da Audi. Lá na frente, Verne é o primeiro, da Costa é o segundo. Lucas de Grassi na terceira posição. As 3 posições estão mantidas. Vamos acompanhar o trabalho do René Rast, ó. Com a ativação da potência extra, sofreu um toque. Mesmo assim, se manteve na pista. Nessa boa recuperação. Dentro da prova, com uma potência superior. Ultrapassagem dupla do René Rast. Bela manobra. E o detalhe, né? O René Rast já com a melhor volta nesse momento, ele é o 7º colocado agora. Ele é o rei das melhores voltas nessa temporada. Ele fez 4 melhores voltas ao longo do ano. É o piloto que mais tem melhores voltas nesse ano na Fórmula E. Já aparece na 7ª posição o René Rast. Vai se aproximando dos líderes da prova. Você viu ali a passagem do Robin Frins. Robin Frins é o 15º, De Vries é o 14º. Olha o da Costa aí. Ele vai pra cima para ganhar a posição. Antônio Félix da Costa é o novo líder. Consegue a ultrapassagem em cima do seu companheiro de equipe e deixa o Verne para trás. O português está na liderança. Mortara foi lá buscar o modo ataque, perdeu posição. Recupera agora a posição perdida pelo Evans. Mas o Evans mais uma vez recupera a posição que havia alcançado depois da mudança de traçado do Mortara. E lá na frente, Antônio Félix da Costa na liderança. Grande manobra do português. Verne deu uma bobeada, deixou a porta aberta. O Félix da Costa colocou de lado e fez a ultrapassagem, surpreendendo ali o piloto francês, seu companheiro de equipe. Vai para a primeira posição o português da equipe Tech Cheetah e agora o Verne tem a pressão do Lucas de Grassi. Rafael Lopes, o que está fazendo o René Rast. Olha como ele está aproveitando. Ele já aparece na 4ª posição atrás do Lucas de Grassi. O efeito de um bom uso do modo ataque, né? Ele pegou no momento correto, na relargada, quando todo mundo estava muito junto, fez a recuperação. E ele vai para cima, hein? Vai para cima do Lucas agora, sob investigação. A disputa do Gunther agora com o Buemi. E agora fica para trás também o Verne. Tá com algum problema o Jean-Henrique Verne. Perdeu muito desempenho. Foi superado agora pelos 2 carros da Audi. O Lucas de Grassi é o segundo. Lucas de Grassi conseguiu a ultrapassagem. Verne fica para trás, é o 4º colocado. Um prejuízo não só na prova, mas pensando na disputa pelo campeonato também. Ele que conquistou 4 pontos pelo treino oficial. O melhor na primeira parte. E mais 3 pontos da pole position. E agora se vê numa situação difícil dentro da prova. Vai sofrer agora com o Mortara. Close the gap, Lucas. Close the gap. A equipe pedindo para o Lucas de Grassi chegar mais próximo do Antônio Félix da Costa, vendo a chance aí de tentar assumir a liderança brasileira. Diferença é mínima entre eles. Lucas de Grassi está colado. Aí a informação do Fambucho. O da Costa consegue o Fambucho. O Evans também, De Vries, Lin e o Sims, todos eles. Vamos ver o René Rast. Vai para cima de novo do Lucas. Ele ainda tem potência extra. Tenta aproveitar esse minuto final. Antônio Félix da Costa vai segurando a liderança lá na frente. Rast agora com os últimos segundos de potência extra. E o Mortara logo atrás com 5 minutos ainda de potência a mais. Promete muito essa disputa pela liderança. Veja que o Antônio Félix da Costa e o Lucas de Grassi ainda têm ativação a seu dispor. Nesse momento, o Lucas de Grassi parece ter mais ritmo do que o Antônio Félix da Costa. Precisa se livrar logo do português para não ser atacado pelo Eduardo Mortara, por exemplo, que ainda tem uns 5 minutos de modo ataque. Vai para cima agora o de Grassi. Tenta ganhar posição na pista sem o modo ataque. Lado a lado. Vai embora o Lucas. Ele e o René Rast. Os 2 carros da Audi conseguem passar. Impressionante. Lucas de Grassi é o novo líder. René Rast na 2ª posição nos segundos finais do modo ataque. Da Costa cai para 3º. Daqui a pouquinho vai poder utilizar a ativação também. E agora ele perde a posição também para o Mortara com potência extra. Mudou tudo lá na frente. Lucas de Grassi é o primeiro. René Rast é o segundo. Eduardo Mortara na 3ª posição.
Belo trabalho da equipe Audi, né, que teve o René Rast atacando ali ao longo do pelotão para assumir essa segunda posição. Teve um papel importante ali, problemas com o Nyck de Vries, líder do campeonato, se recolhendo o carro aos boxes. Momento importante aí para a disputa do título. Momento importantíssimo, pensando na classificação do campeonato. Nyck de Vries, que já não estava pontuando e agora está indo para o pit lane. Vamos ver o Mortara. Ele vai para cima do René Rast para assumir a segunda posição com potência extra. O suíço aparece na segunda posição. Atrás agora do Lucas de Grassi. O Lucas ainda vai ter a ativação do modo ataque. Vai poder ampliar a diferença na liderança. Daqui a pouquinho, Lucas. Faltando 18 minutos agora. Lucas, push into attack mode. A equipe pedindo para o Lucas de Grassi pegar o modo ataque nessa volta. E ele disse que entendeu, está fazendo agora, está cumprindo. Perda nesse acionamento é de 1,5 segundos, mais ou menos. Ele perde 2 posições. Naturalmente, o Mortara assume a primeira posição. O Norman Nato também ganha a posição do Lucas de Grassi. Já tinha conseguido a ultrapassagem em cima do René Rast. Norman Nato agora é o segundo. Os 2 carros da Venturi na liderança da prova. E logo depois os 2 carros da Audi. Mas a posição do Lucas de Grassi nesse momento é muito boa. Ele tem 7 minutos e meio ainda de acionamento do modo ataque para usar a potência extra contra 4 do Nato e apenas 2 segundos e 45 do Eduardo Mortara. Ele vai ter vantagem ali para tentar recuperar as 2 posições já já. Sob investigação ali a colisão entre os carros do Lin e do De Vries. De Vries agora no pit lane. Acho que a equipe conseguiu resolver o problema e devolveu o De Vries à pista nesse momento. Ele está na 22ª posição, mas perdeu bastante tempo entrando nos boxes. Está uma volta atrás do líder Eduardo Mortara. Vinha tentando uma recuperação, mesmo que tímida ali o De Vries, né? Não ganhando tantas posições, mas estava subindo. Agora fica para trás o holandês, que chegou como líder do campeonato. Tem mais gente agora ativando o modo ataque. Evans e Jean-Eric Vergne, os 2 com potência extra também. Lá na frente você percebe que os 3 primeiros também estão com a ativação do modo ataque. E o Lucas vai ter mais tempo. Talvez ele não conquiste de volta a liderança nos próximos minutos, mas na parte final do modo ataque do Lucas de Grassi, os 2 primeiros não terão mais. E você acompanha também a autonomia de cada bateria. Autonomia na casa dos 40% agora. É interessante ter paciência agora o Lucas de Grassi para não gastar demais a bateria nesse momento em que ele persegue o Nato. E aí o Gunther ganhando posição, deixando o Roland para trás. Nesse momento em que ele persegue o Nato e o Mortara, não gastar a bateria demais nesse momento para tentar um ataque quando ele tiver o final do modo ataque e os 2 pilotos da frente dele já não tiverem mais a potência extra. É o Lucas de Grassi fazendo uma corrida muito inteligente, com um ritmo de corrida muito importante. Olha quem está na liderança agora do campeonato. Eduardo Mortara com 99 pontos. Na Fórmula E tudo pode mudar em pouquíssimo tempo. Nyck de Vries volta à segunda posição no campeonato com 95. Ele chegou para essa prova como líder. São os segundos finais do modo ataque do Eduardo Mortara. Daqui a pouquinho vai sofrer, sem dúvida, com o seu companheiro de equipe, que é o Norman Nato. E certamente vai sofrer também com o de Grassi. E o Lucas já abriu 2 segundos de vantagem em relação ao René Rast, seu companheiro de equipe, que não conta nesse momento com o modo ataque. E vai segurando a pressão ali do Félix da Costa, do Evans, do Dennis, do Vergne e do Gunther. Todos eles com o modo ataque. René Rast nesse momento na 4ª posição. Na disputa do campeonato por equipes, a Tech Cheetah nesse momento vai perdendo a liderança ali para Jaguar. Daí o Mortara, hein? Acabou. A gente vai curtindo o Lucas de Grassi. Termina o modo ataque do Eduardo Mortara. Agora vai sofrer pressão. Ele tem o Norman Nato logo atrás. Tá aí o Evans para ganhar a posição do René Rast. O carro da Jaguar à frente agora do carro da Audi. Mitchell, o 4º colocado com potência extra. A gente vê uma diferença visual mais importante entre os 3 primeiros, na comparação com o Mitch Evans, que comanda esse pelotão
a partir da quarta posição. Veja que os carros estão muito mais próximos e com uma diferença visual mais importante em relação aos 3 primeiros. 3,5 segundos entre o primeiro e o segundo pelotão. Normanatô nos últimos segundos de potência a mais. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar, se vai assumir a liderança da prova. Por enquanto, a liderança do campeonato é do Eduardo Mortara. E a liderança da prova também está com o suíço. De Grassi vai ter mais de 3 minutos aí de potência extra, com os 2 pilotos à frente sem essa potência a mais. Faltando um pouco mais de 13 minutos para terminar. Agora ele está com o modo ataque acionado. O Evans está em quarto também com o modo ataque. Ele precisa tomar uma decisão logo para não ser atacado pelo Mitch Evans. Lucas vai para cima. É a comparação de velocidade e aceleração entre o terceiro e o segundo colocado. Lá vem o Lucas de Grassi. Aparece em segundo agora. Tem potência a mais. Agora o trabalho do Lucas nesses 2 minutos e 40 que ele tem de potência extra, de se aproximar do Eduardo Mortara. Não perdeu muito tempo buscando a ultrapassagem em relação ao Normanatô. Agora o trabalho do brasileiro é esse: se aproximar do Mortara. Provavelmente ele vai conseguir se aproximar. Resta saber se ele vai conseguir a ultrapassagem. Pouco mais de 2 minutos agora de potência a mais para o Lucas. Você acompanhando a penúltima prova da temporada da Fórmula E. Amanhã tem mais nos canais Sport TV. Tá aí a perspectiva do Lucas. Já tá colado. Ele vai para cima na última curva do circuito. Tenta se aproximar. Você vai acompanhando o trabalho de freio, de regeneração de bateria, como esse carro recupera energia no momento que eles não estão acelerando. Vamos ver o trabalho do Lucas agora. Ele vai para cima para recuperar a liderança. Já colocou de lado. Vai embora o Lucas de Grassi. O brasileiro volta à liderança da prova. Aplausos da equipe Audi. O Brasil na frente com o Lucas de Grassi, que tem aí 1 minuto e 20 agora para ampliar essa diferença em relação ao Eduardo Mortara. Belo trabalho do Lucas de Grassi, uma bela ultrapassagem sobre o Normanatô, e com esse resultado, com essa vitória momentânea, ele sobe para a 6ª posição no campeonato, a apenas 8 pontos do líder Nick De Vries. O Lucas de Grassi com um resultado excepcional até o momento na primeira corrida do fim de semana. Vai para a última corrida, vai para amanhã, né, se mantiver a liderança e conseguir a vitória nessa corrida, em ótimas condições para tentar o bicampeonato. Sérgio Sete Câmara está ali na 19ª posição. O De Vries, que era o líder do campeonato antes de começar a prova, não está pontuando. É o 22º colocado, teve problemas. O De Vries foi para o pit lane, conseguiu voltar, mas não está na zona de pontuação, o holandês. Segundos finais de potência a mais para o Lucas. Faltando um pouco mais de 10 minutos agora. Ele tem uma diferença agora na casa de 1,4. Vai ampliando a diferença lá na frente. E o Alex Lins sobre investigação por uso impróprio do Fambus. Nesse momento, entre os primeiros colocados, a gente tem ali o Jake Dennis na 5ª posição, com o fim do modo ataque. O Lucas agora também não tem mais. Vamos atentar agora a situação do Mitch Evans, porque ele é o 4º colocado. Ele tem 1 minuto aí de potência a mais. Vai poder se aproximar do Normanatô. Nesse momento, a situação do Lucas de Grassi é muito boa. Ele é o líder, tem 1 segundo, 0,6 de vantagem sobre o Eduardo Mortara. Tem um ritmo de corrida muito forte. Vai caminhando aí para a 2ª vitória dele na temporada. Ele venceu a primeira corrida da etapa de Puebla, no México. O Lucas de Grassi vindo aí para tentar encerrar a participação da Audi na Fórmula E com chave de ouro, como ele disse na entrevista após a classificação. Olha o Mitch Evans, ó, a gente falava dele.
Olhar atento ao carro da Jaguar. Acabou escorregando um pouco na pista, não conseguiu ultrapassagem para cima do Norman Nato. Norman Nato mantém a posição. Mitch Evans não consegue com a potência extra, desperdiçando ali os seus últimos segundos de potência a mais. Liderança na prova é do brasileiro Lucas de Grassi. Vamos ver o trabalho do Mitch Evans. Ele tenta nesse final. Não consegue a ultrapassagem. Chegou de novo a colocar de lado. Norman Nato vai segurando a posição. Tá a expectativa. Dentro do box da Venturi. Mitch Evans foi para cima e finalmente conseguiu passar o Nato. Logo atrás o Jake Dennis tenta agora uma pressão em cima do Norman Nato. Mitch Evans é o terceiro colocado. Jake Dennis tenta se aproximar dessa festa, dessa disputa pela quarta e pela terceira posição também. Mitch Evans consegue um respiro em relação ao Norman Nato. O carro da Jaguar na terceira posição. Lá na frente o Lucas mantém a liderança. Diferença na casa de 1.2 em relação ao Eduardo Mortara. Já foi maior essa diferença. O suíço conseguiu diminuir um pouco a diferença. Na última volta, o Eduardo Mortara marcou 1:10.292 contra 1:10.454 do Lucas de Grassi. E vimos também que essa diferença dos dois primeiros em relação ao Mitch Evans, que é o terceiro, aumentou também. Aí o trabalho dele, ó. Ele faz uma pressão em cima do Norman Nato. Consegue a ultrapassagem, conquistando a terceira posição. E aí o Jake Dennis se aproximando. E a perspectiva do Jake Dennis no momento em que ele acompanhava a aproximação mais à frente do Mitch Evans. E a gente tem a perspectiva do Jake Dennis no momento em que o Mitch Evans mais à frente ganhava a posição do Norman Nato. Mortara reduzindo a vantagem do Lucas de Grassi. Já está em 9 décimos a vantagem do brasileiro em relação ao suíço da Venturi. Todos já utilizaram o modo ataque. Ninguém mais pode usar. O Nick Cassidy tem ali 5 minutos de potência a mais. O De Vries ainda tem um pouco mais de 2 minutos. Antônio Félix da Costa, que já liderou a prova, é o 7º colocado. O Verne é o 6º, largou na pole position, mas nesse momento vem na 6ª posição. Autonomia da bateria na casa de 17, 16%. A boa notícia é que agora a diferença do Lucas de Grassi para o Eduardo Mortara estabilizou em torno de 1 segundo. O Lucas tem conseguido manter o desempenho. Ele estava perdendo muito tempo durante o segundo setor da pista, né, a segunda intermediária da pista, mas conseguiu se recuperar nas últimas 2 voltas e agora tem a diferença em torno de 1 segundo ali, 0,9, 1 segundo, sempre ali. O Lucas conseguindo estabelecer uma vantagem em relação ao Mortara, faltando 5 minutos e meio para acabar a prova, Bruno. Lucas já tem uma vitória nessa temporada, venceu a primeira prova em Puebla, lá no México. Detalhes agora na videografia do Jake Dennis. Está aí a potência de 200 kW, que é o máximo permitido dentro da prova. E no momento das frenagens ele recupera a energia. Está ali na 5ª posição o Jake Dennis. Foi muito bem nos treinos livres mais cedo, não conseguiu uma boa posição de largada, mas se recupera dentro da prova. Lá na frente, a diferença na casa de 0,9 ainda. Entre os dois primeiros, o Eduardo Mortara é o 2º e o Lucas de Grassi na liderança da prova. Variando agora na casa de 8 décimos a diferença. A Jake Dennis é sem dúvida a revelação da temporada, tem 2 vitórias já nesse campeonato. Chegou muito bem ali para brigar pelo título nessa última corrida do ano. Vai fazendo mais uma corrida muito boa o piloto da equipe BMW Andretti na 5ª posição nesse momento.
E nós temos agora, nas duas primeiras posições, os dois pilotos que venceram no México, né? O Eduardo Mortara venceu a segunda prova em Puebla. E a gente está vendo a travada do Norman Nato, querendo uma aproximação em relação ao Mitch Evans. O carro da Jaguar ainda na terceira posição. Os dois vencedores lá no México são os dois líderes da prova. O de Graça venceu a primeira prova lá e o Mortara venceu a segunda prova. 11% de autonomia na bateria, faltando um pouco mais de 3 minutos. Lá vem Norman Nato, tenta se aproximar, não consegue a ultrapassagem. Nick De Vries volta a ser o líder do campeonato com 95 pontos. Eduardo Mortara tem 92, Jake Dennis 91. Lucas de Graça com 87, muito vivo nessa disputa. Promete mais a prova de amanhã que encerra o campeonato. E olha a pressão que faz o Jake Dennis em cima do Norman Nato. A briga está muito boa entre o Evans, o Nato e o Dennis. O Nato pressiona muito o Mitch Evans ali pela briga pela terceira posição. E o Dennis pressiona demais o Nato. E o Vergne está tentando se aproveitar disso aí para tentar ganhar alguma posição. Ele que largou na pole position, mas os dois carros da Tech Cheetah, que começaram bem a corrida, perderam rendimento após a entrada do safety car. Lucas de Graça nesse momento vai se colocando como postulante ao título, vai se aproximando dos líderes do campeonato. Man, you can't move on the braking, man. O Jake Dennis reclamando que o Norman Nato está se mexendo, né? Tá mexendo, mudando a trajetória durante a zona de frenagem, o que não é permitido pelo regulamento. São os instantes finais. Veja o pelotão a partir do Mitch Evans, né? Impressionante. Os carros estão muito próximos. Até o René Haas está todo mundo colado. Do quarto, aliás, do terceiro ao nono colocado. Todo mundo juntinho. Com isso, o Lucas de Graça já abriu 4,8 em relação ao Mitch Evans, o terceiro colocado. E agora o Lin tá punido, hein? Drive-thru agora para o carro 94. Usando o fan boost em hora imprópria. Faltando um pouco mais de um minuto agora. Lucas de Graça vai se aproximando da sua 12ª vitória na categoria. Piloto presente em todas as temporadas. Venceu no México nessa temporada, chegou à 11ª vitória. E agora vai se aproximando da 12ª. Penúltima volta. Vamos à penúltima volta. Van Dorn conseguiu se recuperar um pouco na corrida, mas é o 13º, ainda está sem pontuar. E o Lin agora está cumprindo a punição. Robin Frins, que chegou na vice-liderança do campeonato, é o 15º colocado, também não está pontuando não, o holandês. E a perseguição continua lá na frente, Mortara e Lucas de Graça, prometendo emoção até o final. Vamos ver o trabalho agora do Vergne, que vai para cima. Tenta incomodar o Jake Dennis. Não consegue a ultrapassagem. Jake Dennis se mantém à frente de Jean-Eric Vergne. Disputa está intensa lá na frente também, nesse pelotão, do terceiro ao nono colocado. 3% de bateria para a última volta, hein? Promete mais. Cronômetro zerou. Vamos à última volta. Lucas de Graça na liderança, você curtindo no Sport TV a penúltima prova da temporada. São os últimos metros para o brasileiro e para o suíço, os dois disputando a liderança até o fim. Sebastião Buemi aparece na 11ª posição. Vai tentando entrar na zona de pontuação. Pontuação que é distribuída até o 10º colocado. 1% de autonomia nesse momento. Para os 8 primeiros, amigo. Impressionante. O que nos aguarda nesse final.
Lucas de Grassi vai mantendo a liderança, 0,8 de autonomia. Inacreditável o que acontece. Todo cuidado é pouco agora. A preocupação também na mente do piloto, que tem que acelerar, mas tem que se preocupar também com a autonomia da bateria. Bandeira de advertência ali para o Denis e para o Nator. Vamos ver o Mortara indo para cima do brasileiro do Lucas de Grassi. Os dois lado a lado. Passou o Lucas! Lucas de Grassi! Brilhando em Berlim! 12ª vitória do brasileiro na categoria! A segunda na temporada! Lucas de Grassi está vivo na disputa! Vamos ouvir! Yes, 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 yes! Um final de prova espetacular! Eduardo Mortara até o fim colocando a pressão, mas a vitória é brasileira. A estrela do Lucas brilhou, Rafa, e ele se coloca naturalmente como um candidato ao título. Diminui muito a diferença em relação ao líder do campeonato e teremos mais 30 pontos em disputa amanhã, Rafa. Grande corrida do Lucas de Grassi. A gente falava desde a classificação que ele largando numa posição tão boa quanto o terceiro lugar no grid era muito importante para ele estabelecer o bom ritmo de corrida que ele sempre tem nas provas, e foi exatamente o que aconteceu. O Lucas de Grassi passou os dois pilotos da Tech Cheetah, assumiu a liderança para não mais largar depois ali no... Claro, teve a questão do modo ataque, que os dois pilotos da Venturi até passaram por ele, mas ele recuperou com facilidade a posição, segurou a pressão do Mortara no fim, já com a bateria acabando. Grande prova do Lucas de Grassi, que volta a ter alguma chance de título nessa corrida de domingo. Está a apenas 8 pontos do líder Nick De Vries. Grande prova do Lucas de Grassi, se candidatando mais uma vez ao bicampeonato da Fórmula E. Segunda vitória dele na temporada. Ele sai de 62 pontos para 87 com essa vitória. Um resultado espetacular para o brasileiro. E grande corrida da Venturi também, né? Colocando o Eduardo Mortara numa corrida espetacular também do piloto suíço na segunda posição. Outro piloto que também tem chances de título nesse domingo. Quer dizer, é uma corrida que vai tirar o fôlego de todo mundo amanhã. Mas o Lucas sempre falava, né, que precisava de um bom resultado para engrenar e tentar voltar à briga pelo título. Ele lembrava sempre do campeonato que ele ganhou. Tá aí a classificação do campeonato nesse momento. De Vries em primeiro, o Mortara subindo para a segunda posição, o Jake Dennis em terceiro, 4 pontos separando esses três pilotos, e o Lucas de Grassi a 8 pontos do Nick De Vries. Tem boas chances aí de título, levando-se em conta de que todo mundo, todos esses 6 primeiros que a gente está vendo aí, vão estar no primeiro grupo da classificação amanhã, vão pegar a pista em piores condições. E olha que momento para a Audi, hein? Tá se despedindo da categoria. Venceu a prova com o Lucas e o René Rast fez a melhor volta da prova. Terminou em 9º, portanto ele leva esse ponto extra. Os dois carros da Audi brilhando nessa primeira prova. A festa é sua, Lucas. Pode vibrar. Vitória brasileira na Fórmula E.